Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje é que a sua rotina está acabando com o seu casamento. Porque a gente fica tão preocupada com aquele problemão que a gente está brigando, a gente está discutindo, a gente não consegue se entender e a gente esquece do simples, a gente esquece da rotina, a gente esquece do dia a dia. E aí a gente acorda reclamando, a gente acorda sem tempo de nada, acorda ali fazendo café e talvez você coloque os filhos para a escola, e você vai trabalhar e você faz tanta coisa durante o seu dia e quando você chega em casa você está exausta ou no final do dia, se você fica em casa, você já está exausta de tanta coisa que você fez e você se esquece, talvez aí, do principal, da rotina, do dia a dia, e você nem percebe que a rotina que você está vivendo hoje está acabando com o seu casamento. Você não percebe que a sua rotina é importante para a saúde da relação. E quantas pessoas hoje estão vivendo tão cansadas, com tanto compromisso, que se esquece aí, que não tem tempo, não consegue se organizar, não consegue se concentrar, estão perdendo o foco aí do que é importante na vida. É por isso que dentro do método, eu agora não tinha esse módulo, não tinha essa aula, eu acrescentei uma aula lá. Não que eu não fale da rotina no método Cura do Casamento, mas eu acrescentei um bônus para você organizar a sua agenda, você conseguir otimizar o seu tempo, porque a gente está cada vez mais sobrecarregada, cheia de coisas para fazer. E me diz aí, quem é que chega no final do dia cansada, sem ter aí talvez assim ânimo para dar atenção para o marido? Coloca aí quem se sente assim. Já começa aí colocando nos comentários para mim. Você se sente assim no final do dia? Sente que já está cansada, e o marido quer atenção, e você já ficou ali cansada, você não está afim de dar atenção? Como está o seu dia hoje? Como está o seu dia hoje? Você chega no final do dia feliz com a produtividade, com tudo que você fez? Ou você chega ali naquele final do dia pensando assim, eu estou exausta, eu estou cansada, meu marido quer atenção e eu não tenho paciência, a gente está cansado, cada um vira para o lado e dorme. Fala aí para mim, coloca nos comentários como você se sente hoje. Porque a maioria das pessoas fazem assim. A gente já não tem tempo para fazer nada, a gente acorda reclamando, acorda dizendo, puxa vida, é mais um dia difícil. E aí, olha como que você não está congruente com o que você quer e aquilo que você faz e fala. Você quer viver um casamento saudável, você quer viver um casamento onde seu marido te respeite, onde seu marido te apoie, você quer um marido que vai estar do seu lado, só que o seu comportamento não está coerente com isso. Talvez você acorde aí reclamando do seu dia, reclamando de como vai ser, reclamando das coisas. E aí tudo fica cada vez pior. Ah, Silvana, ele não fala do dia dele, não gosta de conversar. Como que eu vou ter um diálogo? Como que a gente vai conversar no final do dia? Ele não fala nada. Ele não fala nada justamente porque vocês não conseguem, vocês não sabem ter essa conversa de intimidade. Ele precisa se sentir, porque tem características, né? Tem pessoas que falam muito, tem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas. Então, ela precisa se sentir à vontade. Ela precisa sentir vontade de se abrir com você. Ela precisa ali sentir que é gostoso uma conversa com você, é gostoso ter esse diálogo. E para isso você precisa de técnica e saber como conversar, saber como iniciar uma conversa de forma que o outro se sinta acolhido. Então, tudo isso a gente precisa de técnicas, de ferramentas, senão a pessoa não vai se abrir. E cada vez que vocês ficam aí distantes um do outro no dia a dia, mais vocês vão se afastando, até chegar aquele ponto que você fala assim, nossa, o amor acabou, o casamento acabou, a gente não se entende mais. Não se entende porque vocês esqueceram que isso é criado na sua rotina, é no seu dia a dia. Você precisa criar esse casamento que você quer ter. Agora, a gente quer ter uma coisa,
só que fica se comportando diferente daquilo que eu quero, né? Eu quero ter um marido dessa forma, mas eu só fico reclamando dele, eu não faço nada para mudar, eu ando sempre cansada, eu ando sem tempo, não sei o que fazer. Então, você precisa ter uma atitude diferente. A gente precisa, na nossa rotina, ter, quanto mais coisas comuns vocês tiverem, mais fácil será. Como, por exemplo, tem pessoas que querem ter intimidade, querem ter conexão, mas cada um dorme num horário, cada um acorda num horário diferente. E aí, cada um vai ficando cada vez mais distante. Cadê essa rotina de comum, de deitar juntos, de estar juntos? Ah, Silvana, mas eu não gosto de deitar juntos porque a relação sexual tá ruim, então você precisa também aprender a falar sobre isso. Você precisa conversar também sobre a sua intimidade. O casamento, ele é um todo. Ele é um todo. E se você não cuida aí de cada área da relação, tudo isso vai dissolvendo. E começa nessa rotina. Se você, eu não vou deitar agora não, se meu marido vai querer intimidade e tal, então eu vou disfarçar, vou buscar outra forma para ele não me tocar. E aí você já vai se afastando dele, e não é isso. A gente precisa aprender a resolver os problemas. Não é tampar os olhos para aquilo que está acontecendo. Não é deixar para lá. Ao passo que a gente deixa para lá, eu vou fingir que nada está acontecendo, eu não vou resolver isso agora, eu não vou discutir isso. Quantas vezes a gente deixa de conversar para não discutir? Eu vou deixar, não vou falar mais isso, porque eu sei que isso vai dar briga mesmo, então eu vou deixar isso para lá. E o que acontece quando você faz isso? Eu vou deixar para lá essa situação que eu não estou gostando, eu vou assumir aqui essa responsabilidade, não tem problema, eu vou deixar, vou aceitar ele desse jeito mesmo, quem sabe um dia ele melhora, e aí você deixa aquilo ali guardado. Só que o que acontece no próximo problema que vocês tiverem, na próxima situação que vocês tiverem, não vai ser só esse problema novo, você vai estar acumulada de outras coisas que você já está carregando. E aí, quando você tentar resolver, ou quando você se der conta, você já não está aguentando mais a situação, você já não quer continuar aquele casamento. Entende por que a gente não pode deixar acumular? Tudo aquilo que a gente não resolve, ele fica pendente ali na nossa mente. Não adianta você tentar achar que você vai esquecer. A gente não esquece, a gente precisa resolver as situações. E aí, onde está o problema? Quando você não sabe resolver. E aí, você só briga, você só discute e o casamento vira um inferno. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu criei um método, um passo a passo, justamente para te ajudar a saber conversar, a saber resolver os conflitos, a entender por que existem os conflitos, a entender o papel do homem e da mulher. Porque senão, você fica tentando fazer de forma errada. Você quer resolver as coisas e só discute, só briga. E aí a rotina vira esse inferno. A rotina, ela fica desgastada. Você não aguenta mais a rotina. Aí sabe aquelas situações, ou se você trabalha fora, você não tem vontade de voltar para casa, ou o seu marido trabalha e não tem vontade de chegar em casa, sabe por quê? Porque a casa não está um ambiente agradável. A casa, você já sabe que você vai chegar ali e você só vai discutir. Já vem essa mulher chata, o que ela vai me cobrar hoje, o que ela vai pedir hoje. E vocês só discutem, vivem aquele ambiente ruim. E essa rotina, cada dia que fica ali, aquela briga, aquela discussão, e parece aquela coisa sem fim, sabe? Que você não consegue resolver. Cada dia que passa, vocês se afastam mais. Então é importante vocês terem essa rotina comum. Mas, Silvana, minha relação íntima não tá legal, não quero deitar no mesmo horário dele, não. Então vamos resolver a questão do relacionamento íntimo? Se a gente tem problemas, é para resolver. Você pode ver um problema como uma dificuldade ou como uma oportunidade. Como você quer ver as coisas que estão acontecendo na sua vida? Porque é uma oportunidade de você aprender. Porque quando a gente resolve um problema, a gente consegue superar aquilo, a gente não volta a viver isso de novo, entende?
É como aí uma criança, um bebezinho ali, aprendendo a andar. Ele começa a engatinhar. Daqui a pouco ele começa a dar os primeiros passos e aí ele cai. Eu estava até observando domingo uma criança na praça aprendendo a andar assim na grama, e aí ele fazia assim com as perninhas e ele balançava e quase caía. E é assim quando a gente está aprendendo a resolver algum problema. Eu estou aprendendo agora a lidar com o meu casamento, Silvana. Eu estou dando o primeiro passo e parece que eu vou cair, que eu não vou aguentar, porque a situação é difícil. Esse marido é muito chato e ele não resolve isso, aquilo, ele não me escuta, ele continua com o mesmo comportamento, eu mudo e ele não muda, eu faço um monte de coisa e ele não reconhece, ele não me valoriza e você fica ali. Agora, se você continua e persiste no caminho certo, com as estratégias certas, uma hora você vai começar a andar. E aí, nunca mais você vai ficar bambiando ou voltando a engatinhar. Entende? É um processo que a gente passa de transformação, que a gente precisa saber o que fazer para não voltar mais a viver essas situações. O que hoje o seu marido tem feito? O que hoje você está te incomodando aí no seu casamento? Você só precisa aprender o que fazer. Então, a rotina do sono, o hábito de sentar à mesa. Eu tive uma aluna que ela disse que não tinha mesa na casa dela. Eles não tinham nem o hábito de sentar à mesa juntos, como também não fizeram questão de ter uma mesa. O apartamento era pequeno e eles não priorizaram ter a mesa. Então, qual é o momento em que a família conversa? Qual é o momento em que vocês sentam juntos? A mesa, a experiência de sentar à mesa é algo muito importante, é algo muito sagrado. E é preciso dar importância para isso. O momento da mesa, o momento de dar atenção ao outro, de olhar aos olhos. Quando as pessoas vão para a mesa com o seu celular, cada um fica no seu celular e não dão atenção ao outro. E a gente precisa aprender no dia a dia, na rotina, a dar atenção, a olhar nos olhos, a saber ouvir. Quantas vezes a gente quer falar e não sabe ouvir? E aí você fala, reclama do seu marido, mas não consegue ouvir e entender o porquê que ele está agindo dessa forma. Relacionamento é isso. Ah, Silvana, relacionamento é muito difícil, casamento é muito difícil. É difícil se você pensar só em você. Quando você pensa que o outro também tem uma vida, que o outro também tem uma história, que você também precisa entender o comportamento do outro, já começa a abrir uma visão. Peraí, não sou só eu. E quando você começa a viver essa fluidez, você começa a viver algo, um casamento saudável, um casamento gostoso. E Silvana, isso é possível? É possível a gente mudar? Sim. E é isso que eu quero que você viva, que você experimente. Mas para você viver isso, você precisa acreditar, você precisa querer, você precisa agir, porque a gente precisa tomar decisões e também ter ações. Porque que muitas das vezes, quando eu tinha dificuldade no meu casamento, eu não conseguia mudar. Como que eu faço isso? Porque eu via muitas teorias, eu lia muitos livros, onde me mostravam muitas coisas, mas o que eu faço na prática? O que é que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que agir? Como eu tenho que me comportar diferente? E foi isso que eu aprendi, eu tive que aprender sozinha. E como é bom a gente ter alguém para nos mostrar isso, para pegar na nossa mão e mostrar esse caminho, mostrar o que fazer, mostrar o que está errado, aonde é que eu estou errando, como eu posso fazer diferente. Entende isso? E essa rotina, o dia a dia, ela é a base, é o fundamental dentro da sua relação, dentro do seu casamento. Você acorda todos os dias com essa pessoa, você convive, é a pessoa que você convive. E aí você não dá importância para a rotina. Tudo bem se ele for dormir a hora que ele quiser, tudo bem se eu estou cansada, se eu estou cheia de compromisso. Ah, tudo bem, também é tanta coisa que tem que fazer na vida de casada. A vida de casada é muito difícil. Eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, tem tanta coisa para fazer. Talvez seu marido não te ajude. Você precisa aprender a fazer ele te ajudar.
Não existe, a gente não pode ficar com aquela síndrome de hotel dentro de casa, né? Que, na verdade, todos aqui têm que cooperar. Todos que moram dentro da casa precisam ajudar. Não é hotel. Não tem que estar tudo pronto para todo mundo o tempo todo. Porque senão fica naquela síndrome de hotel. O outro fica só esperando tudo pronto, comida pronta, roupa pronta, e tá tudo na mão, e não ajuda nada, e uma pessoa fica sobrecarregada. Então, tudo isso precisa ser alinhado, porque senão você vai ficando sufocada com a sua rotina. E cada vez mais vocês vão se afastando. E cada vez que você se afasta, você fica mais distante do que você quer fazer. A gente precisa ter congruência com aquilo que a gente quer e aquilo que a gente faz e sente, aquilo que a gente acredita. Eu quero ter um casamento saudável, Silvana. Aí quando as pessoas me falam, me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu te ajudo. Mas você precisa também se ajudar. Não vai cair do céu, a gente precisa agir. A gente precisa, peraí, o que eu preciso fazer na minha família hoje? O que eu preciso fazer no meu casamento hoje? E se você continuar achando que é pesado, que você, não vou fazer isso não, deixa que meu marido faça alguma coisa. E aí você não vai sair do lugar. O seu externo, o jeito que está a sua casa hoje, o jeito que está a sua rotina hoje, sabe o que é? É um reflexo de como você está dentro. É um reflexo do seu interno. Como você está hoje? Será que você chega no final do dia sentindo que o dia foi feliz? Escreve para mim aí no comentário. Você chega no final do dia. Eu perguntei se você chega no final do dia, se o dia foi produtivo. Agora eu quero saber, se você chega no final do dia e sente que foi um dia feliz, como está hoje a sua vida? Como está hoje o seu dia? Coloca para mim nos comentários. Coloca aí. Você chega no final do dia achando que o dia foi feliz ou não? Ou o dia não foi feliz? Você não está conseguindo viver isso? O nosso externo só vai mudar. O seu casamento só vai mudar quando você começar por você. Quando você começar aqui no seu interno. Isso aí, você não sente que o dia foi feliz, né? E o meu objetivo aqui é você chegar no final do dia, fechar os seus olhos e pensar assim: valeu a pena estar casada no dia de hoje. Valeu a pena. Hoje foi um dia que valeu a pena ser casada e eu me sinto feliz. Esse é o objetivo. Eu sei que para muitas de vocês parece algo distante. Silvana, eu estou sofrendo tanto. É tão difícil esse marido. Eu estou passando por tanta dificuldade que é tão distante imaginar isso. Mas eu quero que você busque essa imaginação. Eu quero que você busque, comece a pensar que existe um casamento feliz. Existe essa vida e ela te pertence. Quando a gente fecha os olhos e a gente consegue ver algo, é porque a gente pode ser. Tudo aquilo que a gente consegue ver, a gente pode ser. Mas a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, porque senão fica incoerente. Eu quero uma coisa, eu falo que eu quero meu marido de determinada forma, mas eu não sinto isso. Eu não acredito que isso pode acontecer. Então, eu não estou alinhada. Não está coerente o que eu estou fazendo, entende? É só você fechar os seus olhos agora. Se você consegue imaginar você feliz com seu marido, num ambiente saudável, se você consegue imaginar isso, é porque você pode viver isso. Agora, você precisa sentir que é real, você precisa acreditar nisso e mudar, parar de ficar olhando o mundo, olhando o relacionamento só os problemas que estão acontecendo. Porque se você não mudar, não alinhar o seu pedido e não tratar a causa, você não vai melhorar essa relação. Imagina comigo, eu sei que é desafiador, é desafiador, mas eu tô aqui para dizer que é possível. Imagina que você está num barco, tá? Você está num barco em alto mar e aí de repente aparece um furo nesse barco. E aí no desespero você está ali em alto mar, você pega um balde e começa a tirar a água desse barco. Vamos tirar a água, porque senão o barco vai afundar.
Tá entrando água aqui no barco, vamos tirar. E você começa a tirar a água. Isso vai resolver? Porque quanto mais você tira a água, mais entra. E você não resolve o problema. Então é preciso tratar a causa. O que está gerando isso? O que está gerando esse problema hoje no meu casamento? Então a gente precisa tampar aquele buraco para parar de entrar essa água, entende? Porque não adianta você tirar com um balde, vai continuar entrando água. Não adianta a pessoa falar assim: ah, mas o meu marido é infiel, eu já perdoei tantas vezes. E você acha que só perdoar resolve? Você vai perdoar tantas vezes, você está tirando a água do barco, mas você não está resolvendo o problema. É preciso saber como resolver a situação. A mesma coisa na rotina. Se você continuar com essa rotina de brigas, de discussões, ele chega em casa e vocês discutem, e vocês brigam, e você não consegue resolver o que está ruim, resolver os problemas, você não consegue fazer com que ele mude a situação que você precisa mudar. Se você não consegue fazer isso, aí você só fica chateada, você vai dormir no final do dia sem se sentir feliz. E essa rotina, cada vez mais, vai te afastando do outro. Cada vez mais, você vai sentindo que vocês estão perdendo a conexão. E aí chega aí a situação, ele disse que eu não sou mais a esposa dele. Ele disse que não me ama mais. Ele não disse. Faz isso mudar. Transforma isso. O problema não é a água do barco. Não é o problema que está acontecendo hoje. É preciso você tampar esse furo. Você tratar a causa. Não adianta você pensar positivo. Então tá, Silvana, eu quero viver esse casamento saudável que você está falando. Mas você continua reclamando. Você continua vivendo do mesmo jeito. E aí você encontra com uma amiga, com alguém, você fala horrores do seu marido. Eu não aguento mais, e ele faz isso, e ele faz aquilo. Nada disso, você continuar nessa emoção negativa, nessa frequência negativa, só vai te afundar cada vez mais. Porque você não está coerente com o que você está falando, com aquilo que você está sentindo e que você quer. Então, é preciso cuidar da rotina, do dia a dia. Fala aí para mim nos comentários se você tem o hábito de sentar à mesa juntos em família. Se vocês fazem refeições juntos, coloca aí para mim. Se vocês têm esse hábito juntos. Porque essa rotina, é esse dia a dia que vai fazer com que esse relacionamento ele seja ali com essa conexão ou não. Eu falei aqui com vocês que a paixão, ela dura no máximo 2 anos, porque ninguém conseguiria viver apaixonada naquele sentimento de paixão, com aquela empolgação a vida inteira. Mas tem algo incrível que eu descobri. A gente não consegue manter essa paixão por mais de 2 anos. É preciso existir o amor. Mas a gente pode sim. Peraí, se a paixão dura no máximo 2 anos, se ela é essa emoção instantânea, que tal se apaixonar pela mesma pessoa todos os dias? Que tal se você está passando hoje por dificuldade, se você está passando hoje por algum problema aí no seu casamento, que tal descobrir como se apaixonar de novo pela mesma pessoa? Porque o que você quer não é acabar com o seu casamento. Você quer acabar com isso que está ruim, com essa rotina que está chata, com esse casamento que está chato, com essas discussões, com essas brigas, com o comportamento ruim do outro. É isso que você quer acabar. Então, mude isso, resolva o problema. Ao invés de ver como dificuldade, como problema, veja como uma oportunidade de você viver algo novo. Porque se você sair desse casamento e for para um novo relacionamento, de início, o que te empolga? O que vai fazer você querer viver uma nova relação? Exatamente esse sentimento de paixão, essa empolgação de início. Então, renove o seu casamento para que você possa viver isso com a mesma pessoa.
Porque não é fora, não é a pessoa, não é o externo. Porque o que eu vou viver, a forma com que eu vou ver o mundo, vai ser conforme com o que tem aqui dentro. E como está hoje o seu interior? Como hoje você tem visto a vida? Como você vê a vida hoje? Será que você olha e está tudo ruim? Talvez você não esteja infeliz só no casamento. Talvez tenha alguma outra área da sua vida que não está legal. E aí você começa a ficar chateada, sem vontade de fazer as coisas e vai refletindo em tudo. Agora, quando você não está bem na sua profissão, por exemplo, isso não destrói o seu casamento. Mas quando você está mal no relacionamento, quando você não está bem no seu relacionamento, isso vai minando, interferindo todas as áreas da sua vida. Quantas mulheres hoje estão aí deitadas na cama, sem força para levantar, sem vontade de seguir, sem disposição para fazer qualquer coisa, porque estão cansadas? Porque essa rotina, ela é muito importante. E aproveitar esse momento, essa experiência de estar na mesa, para fazer já aí um momento de conexão, de diálogo. Colocar uma música que seja bem calminha. A gente que vai para a refeição e coloca uma música agitada, cantando. E não é isso. Esse é um momento de paz. Esse é um momento de você colocar uma música instrumental, de vocês ali poderem dar atenção para o outro, olhar nos olhos e aproveitar desse momento à mesa. Porque é essa rotina que já comanda aí a conexão. Aí a pessoa fala assim, mas ele chega à tarde todos os dias, ele não fica em casa, a gente não tem uma rotina boa juntos. E aí quando você percebe, aí escuta do marido o que me falaram aí ontem. Ele disse que eu não sou mais a esposa dele. Como assim não é? Qual é a rotina que vocês têm juntos? O que vocês têm feito juntos? Será que vocês têm cultivado o relacionamento? O que fez ele achar que você não é mais a esposa dele? O que fez o outro achar que não te ama mais? Entende? Então, essa rotina, ela é importante. Ela é a base do casamento, do relacionamento. É preciso cuidar desse dia a dia. E se está ali entrando água nesse barco, o problema não é a água que está entrando. A gente tem que tampar o furo, tratar a causa. O que está causando isso? O que está gerando essas brigas, essas discussões no casamento? E muitas das vezes você não sabe nem como começar uma conversa. E aí, quando você começa a falar, vocês já começam a discutir. E o problema, eu me lembro que eu passei por uma situação assim, eu não sabia qual era o momento ideal para a gente conversar, se era de manhã, quando ele chegava, se era à noite, porque todo momento a gente acabava brigando. E aí eu descobri uma coisa, mais importante do que o momento de conversar, é como conversar, é saber conversar, é saber ter uma conversa sem brigas, é você saber se colocar, saber se posicionar, saber falar do que está ruim. E se você não resolve, se você não fala sobre intimidade, então quantas pessoas não sabem conversar sobre isso? Não sabem ter um diálogo, dizer o que está bom para você e não está, o que você aceita, o que você não aceita. E aí você passa por cima de você mesma, aceita as coisas, né? Eu tenho que engolir isso para continuar casada. Você não tem que engolir nada. Mas você precisa resolver. Ao passo que você fica achando ali, não, Silvana, mas eu não consigo resolver isso. Não tem jeito, ele não vai mudar. Eu tô aqui para te dizer que ele muda. Só que o seu foco não tem que ser na mudança dele. Novamente eu vou falar, os nossos problemas, as dificuldades que a gente passa no dia a dia, não está no externo, ela está dentro de nós. Ela está aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. É por isso que o método Cura do Casamento, ele é um passo a passo, onde eu começo por você, onde eu começo a te mostrar que a gente
tem feridas emocionais, onde a gente tem crenças que nos atrapalham, onde a gente precisa se curar por dentro. Porque quando a gente se cura e a gente fica inteira para a relação, aí sim, a gente consegue se respeitar, a gente consegue se impor, a gente consegue entender o outro. Mas enquanto você está aí cheia dessas coisas, você não consegue cuidar do relacionamento. Porque você mesma já teve essa sensação de, às vezes, até você achar que você é chata, que você não sabe colocar, que você perdeu, eu fiquei com raiva e eu perdi, de fato, eu briguei, eu perdi o meu controle. Então, é preciso ter esse controle emocional, é preciso você se entender. Gente, eu sei que às vezes é difícil você compreender isso. Às vezes é difícil eu ver que é possível eu viver isso. Como assim? Como alguém pode viver um casamento fluido, sem ter problema, com um homem carinhoso? Como assim, Silvana? Mas com um casamento ruim que eu tenho hoje, eu consigo transformar? E eu tô aqui para te dizer que sim, eu vi isso acontecendo na vida das minhas alunas e eu vi isso acontecendo na minha vida. Hoje, eu tô tão acostumada com um relacionamento fluido e bom, que para mim está cada vez mais distante imaginar que eu já vivi tantos conflitos. Eu só preciso voltar e contar essas histórias para te ajudar, para te mostrar que eu passei por essa transformação e que existe um caminho. É como se eu estivesse aqui para iluminar o seu caminho. Entende isso? Essa é a minha missão, é iluminar o seu caminho para que você viva isso no seu casamento. E o nosso tema aqui hoje, o nosso objetivo é falar dessa rotina. Essa rotina é a base. É a base, é o que você vive todo dia. Então, vamos tampar esse furo que está no seu dia. Ah, eu quero melhorar meu casamento, eu quero não sei o quê, eu quero viver um casamento diferente. Esse marido não muda, ele é grosso e ele não me reconhece. E eu tenho me sentido muito angustiada, muito triste, muito desanimada. Então, comece com a base, tampe esse furo do barco que está na sua rotina, que já começa no seu dia a dia. Que no seu dia a dia, talvez, vocês já estejam se afastando. Cada um cuidando dos seus interesses, cada um faz a refeição a hora que quer, cada um faz a sua atividade a hora que quer, vocês não têm momento juntos. Ah, eu não quero, tá desagradável, não quero ter momento juntos com ele, porque a gente só briga. Então é hora de resolver isso. Porque se você não resolve, o buraco vai estar lá no seu barco. E essa água está cada vez entrando mais. E vai chegar um momento que esse barco vai afundar. E eu estou aqui para te dizer, não adianta achar que o divórcio é a solução. Você vai criar outros problemas. E existe já um estudo científico onde mostra que o casamento, a pessoa quando ela está no casamento, ela vive muito mais e tem muito mais saúde do que você viver uma vida isolada. E qual é a estatística de quantidade de divórcios de pessoas que estão no segundo casamento? Se trocar de pessoa fosse a solução, não teriam pessoas que se casariam 2, 3, 4 vezes? Não é assim? Quantas pessoas você conhece que tem 2 filhos, 3 filhos com pessoas diferentes? Parece comum, né? Hoje em dia a gente vê divórcio, vê separação como algo tão comum. Mas o comum é porque as pessoas estão se acostumando com algo que não é bom. Porque a gente se acostuma. É como a máscara do coronavírus. Gente, tem coisa pior do que ficar usando essa máscara. A gente não respira direito e a gente fica procurando algum tecido ou um descartável ou alguma coisa que te deixe respirar um pouco melhor. Você vai fazer uma atividade física usando essa máscara, parece que tem hora que você não vai conseguir respirar. Mas a gente se acostumou, não é? Você vai à academia, todo mundo de máscara, você vai ao shopping, todo mundo de máscara, você vai ao mercado, todo mundo de máscara. E é algo normal hoje. É algo normal, você se acostumou com isso. Mas
O normal não quer dizer que é bom. É diferente o normal de ser bom. É normal porque teve que usar, a gente tem que usar, mas não quer dizer que usar máscara é algo bom, que é algo agradável. É assim também a sua rotina, que você chega no final do dia e eu estou infeliz. Mais um dia infeliz nesse casamento. Mais um dia sem ter diálogo. Ou então, talvez, você até tenha um casamento aí que tá bom, mas Silvana, eu não consigo conversar sobre a nossa relação íntima. Ou talvez você não consiga conversar sobre dinheiro. Seu marido gasta muito, ou vocês não conseguem ter um equilíbrio, ou vocês não conseguem mesmo conversar nem para buscar uma saída para isso. Porque tem muitas pessoas, o problema não é o dinheiro. Tem muitas pessoas com muito dinheiro e com uma vida sem significado e com uma vida de brigas. O problema não é isso. O problema é você saber ter essa conexão, você saber conversar com o outro. Esse é o ponto. Por isso que um dos pilares aí do método Cura do Casamento é exatamente voltado para o comportamento e comunicação. Você saber conversar sobre qualquer coisa, vocês conseguirem se entender sobre qualquer coisa. E quando você não consegue isso, vai ficando cada vez mais pesada a relação. Você vai sentindo ali que você está sobrecarregada, que você não vai ficando sem saída. E o que fazer, Silvana? Curar aí a causa. Você tratar aquilo que está causando isso. É tampar o buraco. E esse tampar o buraco hoje vai ser na nossa rotina. Ter uma rotina diferente. O que na minha rotina hoje está me afastando cada vez mais do meu marido? É hora de cuidar da base dentro do casamento. É a rotina. Não adianta eu falar para você aqui de várias técnicas, várias coisas, e no dia a dia você não vai aplicar. Se você não vai agir diferente no seu dia. Se você já vai acordar reclamando. Entende? Então, é hora de curar a causa. E essa causa pode estar aí. Nas pequenas coisas. No seu dia a dia. No momento da refeição. Talvez vocês estejam sem tempo. Talvez você esteja muito ocupada fazendo muita coisa. Mas, Silvana, eu preciso, porque eu trabalho, eu faço muitas atividades, a gente está sobrecarregado. Eu sei, o que você está fazendo também é bom. Mas será que é bom para a relação? Está sendo bom para você? Isso que o seu marido está fazendo está sendo bom só para ele? Bom para quem? Entende? Existem muitas coisas boas que também nos tiram do foco. E se a gente não consegue ter uma boa rotina em família, aí já começa o buraco, onde vai vazando, onde vai entrando água no seu barco. E você, não adianta você tentar remediar, tirando a água com balde. Porque o problema não é a água que entrou, mas é a água que continua entrando. E é essa rotina que você precisa cuidar. E você precisa de ações novas para você ir agora para o próximo nível. E se você continuar agindo da mesma forma, tendo o mesmo comportamento, você vai ter o mesmo comportamento do seu marido. Você não vai conseguir mudar. Por isso que esse nosso comportamento, a forma de agir, a forma de falar, ela é fundamental para a gente ter um relacionamento aí saudável. Porque quando você tem essa harmonia, essa fluidez na conversa, no diálogo, no comportamento, aí você vai deixando a relação fluida e é quando você vai cuidando da base e você consegue depois se apaixonar novamente pelo seu marido. Fazer com que esse casamento seja gostoso, agradável. Fazer com que o outro se apaixone por quem você vai se tornar. Sabe qual é um dos maiores problemas dos casais? Você quer mudar, você quer... Quantas vezes, coloca aí para mim nos comentários, quantas vezes você já pensou assim, hoje a gente não vive mais da forma com que a gente se conheceu. No início era tão bom, no início era tão gostoso, ele era carinhoso,
A gente se dava tão bem. Como eu queria que fosse igual ao início. Coloca para mim nos comentários quem gostaria que o relacionamento fosse igual ao início. Você já pensou assim? Coloca aí. Quando foi que você já sentiu saudade de que o seu casamento fosse igual era antes? Igual ao início, ou talvez igual ao namoro? Isso aí, eu. E o que que acontece? E tá tudo bem, tá? A maioria das pessoas tem essa sensação. Puxa, mas era tão bom, né? Hoje tá tão ruim. E uma das coisas é a rotina deixa a gente hoje tão cansada, a gente não tem mais a disposição do início. Talvez lá no início você não tivesse filhos e era mais tranquilo, hoje os filhos atrapalham um pouco. E que saudade que eu tinha daquele período lá do início. Só que eu tenho uma notícia para você. É bom, sim, lembrar algumas fases da vida. Só que você não pode voltar mais. Você só tem o hoje, o agora. E aí, você quer recomeçar. Eu quero que o meu casamento modifique e que volte a ser como era antes, mas não vai voltar. Eu tenho essa notícia para você. Só que eu tenho uma notícia que é melhor do que essa. A notícia ruim é que ele não volta a ser como antes. Mas a notícia boa que eu tenho para te dar, que ele pode ser muito melhor do que antes. E vocês têm que recomeçar, porque é esse recomeço. Tá ruim hoje? Recomece. Silvana, passamos por uma dificuldade. Recomece. Ah, tem esse problema. Aprenda a resolver o problema. Recomece. Só que com as pessoas que vocês são hoje. Se você quiser viver aquilo que você viveu no início do casamento, você não vai conseguir. Porque vocês não são mais os mesmos, entende isso? Eu não sou mais a mesma Silvana quando eu me casei há 20 anos atrás. Aquela menina pensava diferente, era diferente, eu não sou mais assim. E se eu tentar viver o que eu vivi lá, não vai dar certo. Porque nós já não somos mais os mesmos. Nós já passamos por mais histórias, pelas dificuldades, pelas situações que vocês estão vivendo hoje. E quando você toma essa consciência, já é um passo assim, caramba, é verdade. Eu posso recomeçar com quem a gente é hoje. Então, a solução que resolveu lá atrás, no início do seu casamento, não vai resolver hoje. Você precisa de novas armas, você precisa de novas técnicas, você precisa agir diferente. Funcionou lá. Funcionou. O comportamento que você teve no início do casamento, que dava certo, que era gostoso, foi para aquela época. Hoje você precisa de novas coisas. Hoje você precisa de se comportar com forma madura que você é hoje. E se você não aprender a se comportar conforme essa fase, por isso que acaba. Aí a pessoa sente saudade do novo. Eu vou buscar outra mulher, eu vou buscar um outro homem, porque é novo, é empolgante, é gostoso, é uma novidade. Entende? Faça hoje uma novidade. Só que essa novidade, ela não é do jeito que era antes. Se você ficar aqui sofrendo, pensando no passado, pensando que seu casamento tinha que ser como no início, você vai sofrer. Porque não vai ser como no início. Pode ser melhor? Que tal ser melhor, mais maduro? Mas é nessa fase. Imagina comigo um videogame, um joguinho de videogame. A primeira fase sempre é muito fácil. Você passa naquela fase ali, uau, passei para a segunda fase. E aí você passa a segunda, você passa a terceira fase do jogo, do videogame. Mas chega uma fase que você fala, caramba, tem aqueles jogos, eu não tenho o hábito de jogar, mas já gostei de jogar um pouco. Aí, eu não sei, o meu jogo é meio mais antigo, né? Mas eu lembro de alguns que tinha um monstro no final, que tinha que destruir aquele monstro, você passar para uma próxima fase. E tem monstro que é muito difícil. Caramba, a gente não passa esse monstro. E aí você fica ali, como que eu vou derrotar esse monstro? Mas quando você consegue derrotar e você passa para a próxima fase, uau, olha só esse lugar, mais bonito ainda, com outros desafios. E é assim a vida.
A gente está aqui evoluindo o tempo todo. Quanto mais você aprende, melhor você fica, mais madura e vivendo coisas melhores. Agora, se você ficar na saudade de viver o que você vivia no namoro, o que você vivia no início do casamento, aí você vai sofrer, porque você não vai viver mais daquele jeito. É recomeçar com as pessoas que vocês são hoje. Se você está brigando, está discutindo, você precisa resolver com a cabeça que vocês têm hoje, com as novas pessoas. Ah, Silvana, mas a gente passou por uma infidelidade. Tá difícil superar, tá difícil perdoar. E agora eu acho que o nosso casamento nunca mais vai ser igual. A gente não vai conseguir mais viver a mesma coisa. O casamento não é mais a mesma, eu não vou conseguir confiar mais nesse homem. Eu não consigo mais confiar, a gente passou por isso. Então você precisa aprender a superar isso. Tem como, Silvana, um casamento ficar melhor depois de uma infidelidade? Tem. Depende de vocês. Depende do que você quer transformar. É possível, mas tem que fazer da forma certa. Existem alguns passos para a superação de infidelidade. Existe um bônus dentro do meu curso onde eu mostro isso. É possível superar. Agora, se você fizer da forma errada, você vai levando isso ao longo da vida, vai sofrendo, e cada dia que passa você sofre mais. Chega de sofrer. Esse é o momento de tampar esse buraco, de tampar esse buraco desse barco. Parar de deixar de entrar essa água que está afundando o seu casamento. É hora de tomar decisões diferentes. E essa rotina saudável, você começar a criar essa rotina saudável com as pessoas que vocês são hoje. Você já criar essa rotina saudável, já é a base aí do seu casamento, para você começar a tampar esse buraco. O primeiro passo é eu começar a falar de forma positiva. Porque enquanto eu fico ali só reclamando e falando negativo, eu não consigo viver o que eu desejo. Tem que estar alinhado. Eu não consigo, são coisas diferentes, não tem alinhamento. Olha, eu quero muito viver um casamento saudável, mas eu fico aqui só reclamando, só reclamando, só reclamando. Entende que não tem coerência? É como se eu fizesse um pedido para Deus. Olha, Deus, eu quero muito casamento saudável, tá? Eu quero muito. Mas aí você começa a reclamar, é assim, o seu pedido subindo, né, para o céu. Olha, eu quero. E aí você tem fé que isso vai se realizar. Aí você faz um pedido. Aí seu pedido está subindo. Aí no meio do caminho, mas o meu marido não muda. Ah, eu não consigo perdoar meu marido. O seu pedido volta. Cadê a fé? Cadê aquilo que você acabou de dizer que você acredita? Entendeu isso? Quando eu falo que eu quero algo e não acredito de verdade, e não sinto que é real, eu não vou viver. Então, quando a gente decide por algo, quando a gente decide de fato parar de ficar tirando a água com um balde no nosso barco e curar, sabe? Tratar a causa, aí sim a gente passa a viver algo novo. Quanto mais. Gente, eu não consigo aqui dar um preço por tempo como eu gostaria. Eu passei aí com dificuldade no meu casamento 15 anos. 15 anos que eu não sabia como conversar, como fazer. Aquilo me dava aflição. Porque eu tinha aprendido, sabe, desde criança, o seguinte: a gente não pode dormir sem pedir e sem dar o perdão. A gente precisa resolver os problemas todos os dias. E na Bíblia diz, né? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Isso está na Bíblia. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, a gente precisa resolver isso no mesmo dia. E eu queria conversar, e eu queria resolver, e meu marido ficava mais bravo, e a gente... Gente, como é que eu converso? Como é que eu resolvo sobre isso? Não vai ter jeito. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado o caminho. E que eu não tivesse passado tantos anos nesse sofrimento. Como eu queria que alguém me mostrasse o que estava ruim ali. E às vezes, e é algo tão pessoal, né? É tão íntimo, que a gente não quer contar para ninguém. A gente não quer que os amigos saibam que a gente está com dificuldade no casamento. Você não quer que a sua família saiba que você está com dificuldade. E nem sempre você tem muitos anos de casado. Às vezes essa dificuldade apareceu no primeiro ano, no segundo ano. Talvez você tenha acabado de se casar e não está sabendo como lidar.
Silvana, o que eu faço? Eu tenho uma aluna minha que fez o curso com um ano de casada. Aí eu fiquei tão emocionada com ela que eu fiquei pensando quanta coisa você já está evitando viver. Quanto sofrimento você já está evitando no seu casamento. A gente não precisa ficar esperando o tempo passar, esperando alguma coisa acontecer, esperando o seu marido dizer que não aguenta mais, esperando o marido dizer que não te ama mais para fazer alguma coisa. E a gente nunca cuida do nosso casamento, a gente nunca cuida da nossa felicidade. E cada dia que passa é precioso, porque o que a gente tem é o agora. O que a gente tem é esse momento. Você não tem domínio sobre o seu futuro. Você pode planejar, mas você não tem certeza se no futuro isso vai acontecer. Pode ser que não saia como você planejou. Você não pode mudar o passado, mas agora, hoje, você pode tomar essa decisão. É porque eu não tenho como. Eu passo o meu conhecimento, a minha experiência. Eu mostro aquilo que eu vivo. Porque eu não estou aqui falando da boca para fora. Eu não estou falando de algo que eu estudei. Estou falando de algo que eu vivo e eu experimento. Eu experimento hoje essa relação saudável. E eu digo para você, não tem nada mais gostoso. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada mais leve quando a gente entende o nosso papel de ser mulher. Quando a gente entende como conversar, como ter um diálogo, como se comportar. Não tem nada mais gostoso que isso. Você se sentir amada, sentir que você pode contar com o homem que está ao seu lado. Gente, é maravilhoso. E se você não consegue perceber isso hoje, só acredite. Só dá o seu voto de confiança. Vem comigo. Vem comigo. Porque eu vou te mostrar como isso é possível. Eu vou te mostrar como é sentir isso. Porque eu não posso pôr um chip aí em você. Sinta isso. Cada um tem uma experiência. Cada um vai passar pela sua experiência. Mas o quanto mais rápido você chegar lá, menos tempo você perde aí sofrendo. Chega de ficar tirando a água do seu barco e não resolvendo o problema do seu casamento. Esse é o momento, tá bom? Um grande beijo, um ótimo dia para vocês. Já vai cuidando aí da sua rotina de hoje. Até mais.